resolver essas questões, foram questões que caíram na primeira avaliação de álgebra 2, aconteceu na semana passada. Então foram questões, com exceção da última, que o pessoal colocou talvez a dificuldade, mas enfim, era uma questão a mais, que estaria prova 11. Se o aluno errasse uma questão, ele ficaria por 10. A nota máxima é 10. Mas a gente tem uma questão a mais na prova. Então, essa primeira questão da prova diz assim: seja A o conjunto 0, 1, 2, 3 e a operação asterisco sobre A, sobre esse conjunto A, dada pela tabela abaixo. Então, há uma tabela asterisco que ele coloca 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, e você sabe que quando você opera, vamos dar um exemplo, o 1 asterisco no 2, então vamos observar 1 asterisco 2. Quando você coloca na linha 1 e na coluna 2, na interseção 1 asterisco 2, esse número está aqui, você está vendo na tabela, é o resultado da operação. Então isso é um procedimento para você encontrar o resultado de uma operação quando você dá a tabela. Existe uma lei aqui? Existe, mas a gente não está vendo essa lei. Normalmente na tabela, quando ele dá a tabela, às vezes fica difícil de você encontrar a lei de informação. Será que é MC? Será que é MDC? Será que é o maior entre os dois elementos? Enfim, ou será que é uma adição, uma multiplicação, uma lei que envolve operações, adição, multiplicação, subtração, a gente não consegue. Então, o objetivo aqui é determinar se houver o simétrico de cada elemento do conjunto A. Então, qual foi o objetivo da questão? É saber que quando você tem, por exemplo, um elemento qualquer, vamos botar assim, x, não considerando a tabela, operado com o simétrico de x, tem que ser igual ao elemento neutro. Então, isso aqui é o elemento neutro. Isso, na realidade, se você tem o x asterisco simétrico de x igual a E, a operação ela ocorre de forma comutativa, porque o simétrico de x operado com x tem que dar E. Então, quando você está querendo encontrar o simétrico, tanto a direita como a esquerda. Muito bem. Aí você pode estar olhando aqui, vamos escolher essa tabela aqui. Certo? Aqui você tem, colocar aí em vermelho, a tabela. Ele está fazendo, isso aqui é rápido, mas nós estamos tentando aqui aproveitar o momento também para... Então, por exemplo, essa operação, quando você olha na tabela, ela é uma operação comutativa. Observe, esse 1 e esse 1, eles são opostos, em relação a essa diagonal, são 1 e 1 iguais. Esse 2, aqui, com quem? Com esse 2, certo? Esse 3, esse 3, esse 3 aqui, esse 3, o 2 que está
simetricamente ou opostamente, em relação à diagonal principal, você observa que os elementos são iguais. Então, essa operação, ela é uma operação comutativa? Sim, é uma operação comutativa. Então, ela é comutativa. Então, sempre vai ocorrer o quê? Se eu pegar o x, fizer o asterisco simétrico de x, o simétrico de x asterisco x é igual. Né? Então, nós precisamos agora buscar aqui quem é o elemento neutro dessa operação, olhando na tabela. Quem é o elemento neutro dessa operação? Como é que eu encontro o elemento neutro? A interseção, olha, 0, os mesmos elementos estão aqui, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Então, o elemento neutro, quem é? É esse cara, esse aqui, que ele é comum, né? Ele é comum, eu digo, nessa interseção, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então, o elemento neutro, ele é o 0. Isso a gente já tinha falado quando a gente quer saber que é o elemento neutro da tabela. Então, a gente vai buscar a linha que tem esses elementos na mesma sequência, acumulando exatamente a interseção entre elas vai ser o elemento neutro. Então, nós estamos vendo que o elemento neutro é quem? O 0. Agora, quando nós perguntarmos agora, se eu perguntar quem é o simétrico de 0, o simétrico de 0, estou buscando, certo? É um número que operado com ele vai dar o elemento neutro. Porque quando eu pego assim, vou pensar no 0. O 0 operado no simétrico dele tem que dar o elemento neutro. Mas quem é o elemento neutro? 0. Então eu vou botar a mão aqui no 0. E vou estar de olho no elemento neutro. Quem é o elemento neutro? 0. Então eu vou buscar 0 operado. Um desses aqui tem que dar o 0. Então o modelo está no elemento neutro. Então 0 operado com quem vai dar o 0? Então se eu perguntar quem é o simétrico desse 0, eu vou buscar o simétrico de 0 é um desses caras, quando eu operar dá o 0. Onde está o 0, gente? Está aqui. Então qual é o elemento? Qual é o simétrico de 0? O simétrico de 0 é 0. Agora, quem é o simétrico de 1? O elemento neutro é 0, então o simétrico de 1 quem é? É o próprio 1. Quem é o simétrico de 2? É o próprio 2, porque eu tenho que buscar o simétrico. Isso é o 2. 2 operado com o simétrico dele, que é o próprio 2, dá o elemento neutro. Então, o simétrico de 2 é 2. E quem é o simétrico de 3? Aí eu vou buscar 3 operado com o simétrico dele. Então, 3 operado com 3 é o elemento neutro. Então, o simétrico de 3 é o próprio 3. Quem é o simétrico de 3? Simétrico de 3 é o 3, porque 3. Esse 3 aqui, ele funciona como x. É como se fosse colocado assim: o 3 operado com quem? Com o simétrico dele tem que dar 0. Então, 3 operado com quem dá 0. Então, esse cara aqui é o 3. Então, o simétrico de 3 é 3. Então, nessa questão, o simétrico de 0 era 0, o simétrico de 1 era 1, o simétrico de 2 é 2, o simétrico de 3 é 3. Estamos em forma. Agora, vamos olhar para a questão 2. Veja que essa questão aqui valeu um ponto. Agora, a
questão 2 precisa se verificar, justificando as propriedades se a operação asterisco sobre Q menos 1, tal que x asterisco y igual a x mais y menos xy é um grupo comutativo. Então, gente, para ser grupo comutativo, que ele quer seja comutativo, quais propriedades eu devo verificar? Qual é a primeira propriedade que eu tenho que verificar para ser um grupo? Propriedade associativa. Então, eu vou verificar se ela é associativa. Depois, a segunda, elemento neutro. Né? Esse tem elemento neutro. E quem é o elemento neutro? Ele é único. E o terceiro, se todos os elementos de Q menos 1 têm simétricos. Quer dizer, se todos os elementos desse conjunto aqui, todos os elementos de Q menos 1 são simetrizados. Você tem simétricos. Simetrizados. E finalmente, a comutatividade, porque é um grupo comutativo. Então, tem que verificação do grupo comutativo. Então, tem que verificar 4 propriedades. Então, vamos analisar a primeira, associatividade. Como é que a gente busca associatividade nesse conjunto, ou nessa operação? Tem que fazer assim, ó, x asterisco y asterisco z. E do outro lado, x asterisco y asterisco z. Então, associa aqui, associa aqui. Quem é x asterisco y na nossa operação? X mais y menos quem? XY, certo? Isso operado com Z. Agora, vamos ver do outro lado. X asterisco, vamos fazer Y asterisco Z. Agora observe, Y asterisco Z. Como fica Y asterisco Z escrito assim aqui no maneiro? Y mais Z menos YZ. Perfeito. Agora a gente vai operar esse cara, que é uma expressão com esse aqui, observando a operação. Então observe que esse x é o que está antes do operador. O que está antes do operador agora é essa expressão. Então eu vou colocar aqui a expressão primeiro. Então vai ficar x mais y menos xy. Agora, mais o que está depois do operador. Mais o que está depois é o z. Depois, menos o que está antes. Essa expressão. X mais y menos xy. É isso? Ó, menos o que está antes. Multiplicado pelo que está depois. Mas o que está depois aqui do operador é z. Vou deixar assim. Agora, vamos ver do outro lado. Como é que eu olho para isso, para a operação e faço aqui, gente? Quem é que entra aqui nessa parcela, olhando para cá? Não. O que está antes do operador quem é? X. O que está antes do operador aqui também é o X. Então, aqui vai entrar X. Mais o Y está depois. Quem é que está depois aqui? Essa expressão. Então vai ficar X mais quem? Y mais Z menos YZ. Certo? Agora, menos o
x, olhando para aqui, é menos o x. Só que agora, o nosso, esse elemento, esse fator aqui é x também. Perfeito. Está aqui. Multiplicar pelo y, que está depois do operador. O que está depois do operador é isso aqui, ó. Y mais z menos yz. Então você ficou com x mais y menos xy mais z menos x menos y menos com menos mais xy. Sim, peraí, gente. Vamos já fazer direto, porque tem aqui um produto. Então, menos xz. Vamos já fazer menos xz. Menos com mais dá menos. Menos yz. Menos com menos mais xyz. Está multiplicando pelo z. Agora, do outro lado, x mais y mais z menos yz menos xy menos xz menos com menos mais xyz. Então, arrumando só para a gente verificar se a igualdade é verdadeira, x mais y mais z menos xy menos xz menos yz mais xyz, do outro lado, x mais y mais z menos, menos xy está aqui, menos xy, isso, menos xy, menos xz, menos yz, mais xyz. Então a gente observa xyz, xyz, z, menos xy, menos xz, menos yz, menos xy, menos xz, menos yz, mais xyz, mais xyz. Então isso aqui, a igualdade se manteve, então ela é o que? Associativa. Certo? Agora, vamos ver o elemento neutro. Como é que a gente pode estar olhando para o elemento neutro agora? B. Como é que eu posso determinar o elemento neutro? X operado com E igual a X. Gente, antes, só para a gente já verificar a comutatividade, eu acho que quando você verifica a comutatividade, você precisa verificar direito e esquerda. Só para a gente fechar, porque se ela for comutativa, a gente continua, para ver se depois vai ser grupo mesmo comutativo. Então vamos analisar, já dando tudo por D. Será que x asterisco y é igual a y asterisco x? Então se eu fizer x asterisco y, eu tenho x mais y menos xy. E y asterisco x é y mais x menos yx. Mas isso aqui é comutativo, porque a adição x mais y mais x na adição é comutativa, e no produto xy, yx também comuta. Então, essa operação ela é comutativa. Beleza. Então, a gente sabe já que há comutatividade. Então, já vê associativa, é comutativa. Agora vamos para o elemento neutro. Então, voltando à questão, x asterisco E vale quanto? X. Então, nós queremos saber quem é o E. Quem é esse E? Eu estou buscando aqui. O E é um número. Tem que ser um número, um valor numérico. Tem que ser constante. Constante não, único. É constante, é único. Então eu vou ter que pegar agora e usar x asterisco E na operação. Então vai ficar quanto? X asterisco E. Olhando para aqui e passando para cá. X asterisco E. X mais quanto?
mais E menos XE. Isso tem que valer quanto? X. Certo? Vamos deixar o E no primeiro membro e passar o X para o segundo. X menos X dá zero. Então eu sei que E menos XE, que está aqui, ó, o E menos XE vai dar quanto? Vai dar zero. Nós queremos o E, então vamos colocar o E em evidência. Dá 1 menos X igual a zero. E o nosso E é 0 dividido por 1 menos X. Gente, 0 dividido por 1 menos o X. Outra coisa interessante, até no dia da prova alguém comentou isso, percebeu isso. Veja que a operação sobre Q, ele tirou 1. Por que ele tirou 1? Porque, observe que esse 1, se ele colocado aqui, ó, 1 menos 1 dá 0, 0 sobre 0, vai possibilitar uma lei. Mas isso não é, na realidade, você observa isso aqui, lá nos simetrizados, quando a gente coloca os simetrizados, você vai ver que o 1 não pode ter simétrico. É uma coisa que a gente já vai ver quando for simetrizado. Então, porque você podia ficar equivocado, poxa, se aqui fosse 1, eu não teria para esse x aqui, quando eu pensasse no x1, 1 asterisco E daria 1. Ah, mas eu não posso. Quando eu coloco x1 aqui, eu não posso. Mas ele tira, exatamente por isso, ele tirou o 1 desse conjunto que você está fazendo uma operação sobre ele. Então não tem nenhuma questão. Então, quanto que é 0 dividido por alguma coisa? Dá quanto? Dá 0. Então, o nosso elemento neutro é 0. Ah, você não viu o elemento neutro à esquerda. Você está vendo o elemento neutro à direita. Mas à esquerda, ele comuta. Ele é comutativo, então não precisa ver. Então, o nosso elemento neutro, encontrado no problema, que ele quer saber, é exatamente o 0. Bom, você encontrou o elemento neutro. Existe elemento neutro, ele é 0 e é único. Não existe o elemento neutro. Agora, finalmente, olhando para o C, nós queremos a lei dos simetrizados. Então, o C é uma lei, a lei dos simetrizados. Depois que você encontrar essa lei, você vai verificar se todos os elementos aqui da lei, elas admitem simétricos. Então, é como se for uma lei, onde, quando você observar a lei, você vai verificar esses números que eu coloco na lei, eles vão ter simétricos. É assim que você observa se todos são simetrizados. Quer dizer, todos os elementos desse conjunto. Então, como é que você vai determinar essa lei? Você sabe o quê? Que quando você tem um x, que é constante, simétrico de x, esse x operado com simétrico de x tem que dar o quê? O elemento neutro. Mas quem é o nosso elemento neutro, gente? Já encontrado, é o 0. Agora vamos fazer a operação de x asterisco simétrico de x, observando a lei. Como é que eu fiz? X mais simétrico de x menos o x simétrico de x. Isso aqui é uma multiplicação. Tem que dar quanto? 0. Então, nós queremos o simétrico de x. Então, vamos escrever assim: isso é uma resolução de equação, onde o simétrico de x é como se fosse a minha incógnita. Então, eu passo para cá, x do menos x. Vou colocar o simétrico de x em evidência, dá 1 menos o x
igual a menos x. Então, o simétrico de x vai ser menos x dividido por 1 menos x. Isso aqui, gente, representa a lei dos simetrizados. Quer dizer o seguinte: se eu colocar aqui, vou perguntar para vocês, só por curiosidade, quem é o simétrico de 2? Aqui. Se eu perguntar assim, quem é o simétrico de 2? Como é que eu encontro o simétrico de 2? 2 é o x. Quem é o simétrico quando x é 2? Menos 2 sobre quem? 1 menos 2. Menos 2. 1 menos 2. Esse menos é o menos foi encontrado aqui. Então vai ficar menos 2 sobre quem? 1 menos 2 dá quanto? Menos 1. Que dá menos com menos mais, deu 2. Então o simétrico de 2 deu 2. Agora, será que se o meu x fosse 1, se eu perguntasse, veja que o x não pode ser 1, mas se aqui não fosse q menos 1, eu poderia estar perguntando quem é o simétrico de 1. Se ali fosse q, na hora que eu colocasse aqui, ó, menos 1, 1 menos 1, quando o x fosse 1, aqui daria 0. Se aqui fosse q, eu não poderia encontrar o simétrico de 1. Por quê? Porque o simétrico de 1 ficaria menos 1, 1 menos 1, isso aqui daria 0, e menos 1 sobre 0 não existe. Então, se eu colocasse q, isso não seria um grupo. Por que não seria um grupo? Porque exatamente esse elemento 1 não tinha simétrico, isso derrubava a propriedade. Poxa, mas ela é associativa, ela é comutativa, ela tem elemento neutro na última propriedade. Por causa do 1, isso não é um grupo, seria verdadeiro. Mas na medida que nós tiramos o 1 ao exercício, né, ele nos dá conjunto, está trabalhando sobre menos 1, isso daqui não é feito. Por quê? Porque o 1 não faz parte daquele conjunto. Então, isso aqui, todos os elementos reais, racionais, que eu colocar aqui, eu vou ter sempre um resultado. O único que não daria é o 1. Então todos são simetrizados. Todos os elementos daquele conjunto de Q menos 1 são simetrizados. Então, se isso é verdade, né, são simetrizados. Se isso aqui é verdade, essa última propriedade, né, nós falamos aqui, ó, todos os elementos de Q menos 1 são simetrizados, isso aqui é verdadeiro. Então, nós mostramos que as 4 propriedades, associatividade, elemento neutro, todos os elementos são simetrizados, comutatividade, são satisfeitos. Então, esse aqui é um grupo comutativo. Vocês entenderam isso? Bom, agora, então aqui quantos pontos? 3, aqui 1, 4 pontos. Agora, gente, observe aqui, construir uma tábua da operação esterilizada sobre o conjunto E, sabendo que 2 elementos neutros, isso aqui é o simétrico de 1, o simétrico de 3 é 4, 1 operado com 3 é igual a 4, 4 operado com 4 é 4, 1 operado com 4 é igual a 3 operado com 3, que é 3, é operação comutativa. Então, como é que a gente constrói essa tabela? Primeiro, nós vamos montar uma tabela asterisco, quando aqui eu coloco 1, 2, 3, 4, que são os elementos do conjunto E. E vamos fazer a leitura aqui, ó. 2 é o elemento neutro. Gente, se 2 é o elemento neutro,
você tem uma linha, uma coluna, que você vai ter, tanto na linha como na coluna, essa sequência 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Que linha é essa e que coluna é essa? Para que eu, ao olhar, eu diga que o elemento neutro da operação é 2. Na coluna 2, 1, 2, 3, 4 e na linha 1, 2, 3, 4. Exatamente na linha e na coluna do elemento 2, ali você já, olhando ali, fica caracterizado que o elemento neutro é 2. Agora, gente, você já sabe que o 2 é o elemento neutro. Eu disse isso e aqui você voltou agora. Quando você pergunta quem é o simétrico de 1, ele está dizendo que o simétrico de 1 vale quanto? Bom, o simétrico de 1 vale 1. Então, 1 operado com o simétrico dele, quando você operar esse cara com esse, o resultado tem que dar o quê? Tem que dar 2, que é o elemento neutro. Então, olha só, 1 operado com o simétrico dele dá 2. O 3 operado com o simétrico dele, 3 operado com 4 tem que dar quanto? 2. E 4 operado com 3 também. Ele é comutativo. Sim. Aí ela diz assim, o 4 operado com 3 também vai dar 2. Se você quiser ver isso antes, beleza. Comutativo. Você diz assim, o 4 operado, você botou aqui. Não, simétrico. Simétrico. Então, o 4 operado com simétrico de 3 dá 2. Perfeito. Faz de conta que a gente nem viu isso agora. Vamos continuar. Faz de conta que isso passou, você já viu na frente. Exatamente. Agora, quem é 1 asterisco 3, gente? 4. Quem é 4 asterisco 4? 4. Quem é 1 asterisco 4? 3. Quem é 3 asterisco 3? Também é 3. 3 asterisco 3 dá 3. A operação é comutativa. Então essa, a gente tem que estar olhando aqui. Certo? Aqui está a diagonal principal. Se ela é comutativa, esse cara é igual a esse. Aqui é 4. Quem é que entra aqui? 4. Aqui entrou o 3 e o 3. Esse cara que está aqui na quina tem que ser igual a esse. 3. Quanto tem que valer isso aqui, gente? 2. Então, se você seguir exatamente, porque o programa ele foi bonzinho, ele já deu todas as dicas, né? E no final ele diz que a operação comutativa você tem uma computatividade sem completa que falta. Então, essa questão também foi respondida.